A casa caiu, galera! Primeira demissão de peso dentro da Marvel aconteceu ali na maciota, mas repercutiu na imprensa pra caramba. Algo errado não está certo no CM, os executivos estão insanos aí, tentando descobrir um culpado. O que tá acontecendo? É o fim dos filmes de super-heróis? Mas já, foi muito rápido, né? Você vai descobrir agora quem que foi mandado embora e o motivo dessa demissão. Mas já vou adiantando, essa demissão pode afetar muito o futuro da saga do multiverso. Vem comigo, vou te explicar tudinho agora, vamos lá. Antes de começar o vídeo, segura aí que eu tenho uma dica irada e grátis pra quem curte games. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo World of Warships. Pra quem não sabe, esse game é um baita upgrade das batalhas navais. Tem várias possibilidades pra PC e consoles. São milhões de jogadores aproveitando os conteúdos e recursos exclusivos agora. E o mais legal aqui no World of Warships, sempre tem novidades lançadas todos os meses. Nunca tá parado, sempre novidade. Então você sempre pode contar com novas experiências de jogo, né? Com times de 12 contra 12 do World of Warships, arenas de 9 contra 9, ou até 4 times simultâneos de 3 jogadores do Legends. É muita coisa. Os novos gráficos estão de alto nível, altíssimo nível, e tem vários tipos de navios para escolher: encoraçados, contra-torpedeiros, porta-aviões, cruzadores e até submarinos. E se liga, a novidade desse mês é o Pan American Cruiser Line. São 10 novos barcos da América Central e do Sul, incluindo Brasil, México, Argentina, Chile e Peru. Então bora baixar o World of Warships, o link é o primeiro aqui na descrição. E lembrando, é grátis. E usa o código promocional Pan-Americano para você escolher um pacote inicial do Pan American Cruiser Line com 3 navios pan-americanos da América Central e do Sul. Ou você baixa o Pegasus Rider DLC no console para receber um presentão de boas-vindas. Curtiu a dica? Bora batalhar! Tô te esperando lá, hein? Hey, Ned Trunks, Peter aqui! Trunks eu não sei se tá tanto, né? Não sei nem se eu podia falar isso, mas Trunks é com vocês. Hollywood, galera, eu posso dizer que é uma grande fogueira de vaidade. Se você acha que aí na tua firma, né, no teu trabalho, só tem cobra, lá é muito pior. É treta o tempo todo. O que eu quero dizer é que carreiras se levantam, carreiras desaparecem em questão de segundos. Infelizmente, todas essas picuinhas acabam afetando os filmes que a gente vê, né? A gente tem aí, por exemplo, o Zack Snyder, que não deixa a gente mentir. Vocês conhecem a novela que foi o filme da Liga da Justiça. Porra, baita novela. Dá até pra fazer um filme sobre o filme da Liga da Justiça. E na Marvel não é tão diferente quanto parece, ok? O Joss Whedon, que é o cara que picotou a Liga da Justiça, ele só pegou esse trabalho da DC porque ele tinha sido colocado pra fora da Marvel. Quem é que lembra disso? O Joss Whedon foi o responsável pelo comecinho do semi, mas rodou. E aí rolou aquelas tretas lá das séries, não sei se vão lembrar, a treta entre a galera dos filmes e a galera das séries. Isso tudo afundou o seriado dos Inumanos e colocaram ali os agentes da S.H.I.E.L.D. num cantinho. Porra, não falta treta no semi, concorda? É treta o tempo todo, que às vezes é um pouco transparente pra gente, que a gente só vai lá pra ver as obras. Só que agora o que suco ferveu mais feio. A dança das cadeiras tá acontecendo agora e vai determinar tudo daqui pra frente. Fase 5, fase 6, muita coisa pode ser diferente com a saída dessa pessoa. Mas antes, comenta aqui embaixo, o que você acha que precisa mudar na Marvel? Bota pra fora o seu sentimento, manda ver. Vitória Alonso. Eu aposto que você nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes. Eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei sabendo agora. Mesmo assim, não se falou de outra coisa nos bastidores da Marvel nos últimos dias. Vitória Alonso acaba de ser demitida, bilhete azul. Passou no RH, arrumou as gavetas, foi embora do estúdio da Marvel, botou tudo na caixinha, saiu fora assim do emprego. Já fiz isso também, né? Saí com a caixinha assim. Mas ok, Pedro, quem era ela na fila do pão, né? Bom, Vitória Alonso era uma das produtoras executivas do CM praticamente desde o início. Ela se juntou em 2005 como vice-presidente pós-produção, animação e efeitos especiais. Ou seja, não era pouca coisa, né? Pô, tipo, os bastidores eram basicamente rodando em volta dela. Se a gente considerar que boa parte dos filmes do CM, se não todos, são feitos com tela verde, todo o resto é adicionado com efeito especial, pensa na responsabilidade dessa executiva da Vitória Alonso. Em 2021, ela deixou de ser vice-presidente dessa divisão e passou a ser presidente mesmo, mandando geral nessa área. Era ela na ponta da pirâmide, ou na base, não sei. Ela mandava. Inicialmente, a Marvel não revelou o motivo dessa demissão. A revista Variety correu atrás, mandou os jornalistas para pistas e os caras voltaram com a informação quente dos bastidores. Tudo indica que a Vitória Alonso estava queimada com vários departamentos lá dentro da Marvel Studios. Então essa teria sido uma decisão tomada pela galera dos recursos humanos, pelo departamento legal e pelo próprio Alan Bergman, que é o co-diretor da Disney Entertainment, o cara responsável pela Marvel Studios. Pois é, eu sempre falo pra vocês que o Kevin Feige é o chefão da Marvel toda, né? Só que acima da Marvel tem a Disney, ok? Alan Bergman é um dos chefes do Kevin Feige, é o cara que faz o chefinho do Kevin Feige. Kevin Feige faz o check-in dos atores.
o Alan Bergman faz o check-in do Kevin Feige. E se bobear, ainda tem quem faça o check-in do Alan Bergman também. Então, com certeza, tem sempre um chefe acima do outro chefe, até chegar no Mickey, né? Que é o que manda em tudo. Bom, jornalistas da Variety também descobriram que o Kevin Feige ficou contra a parede. Ele não teve escolha. Kevin tinha trabalhado com Vitória Alonso numa boa durante quase 10 anos. Só que ele ficou com as mãos amarradas nessa aí, acabou não interferindo na demissão. Vai fazer o quê? Se ele interferir na demissão, pô, o Alan Bergman vai falar: meu irmão, tu vai junto, hein? É o que você quer? Vai defender? Vai junto, hein? Aí, não, eu meu bonezinho. Não defendeu. E o que também se comenta é que a Vitória Alonso seria o pivô da briga entre a Marvel e os estúdios responsáveis pelos efeitos especiais. Eu trouxe essa treta pra vocês aqui no canal. Vou deixar aqui. Tava rolando treta da galera que faz os efeitos especiais. Porque a galera dos efeitos especiais ela é terceirizada. Só que a Marvel seria um cliente terrível, lembra disso? Que exige prazos curtíssimos para um volume de trabalho muito grande. Então os caras estavam ficando, né, com burnout, aquelas coisas. Não aguentar mais de trabalho, é muita tela verde. Aí o resultado desse conflito a gente tem visto na tela. É uma queda na qualidade do CGI. Eu aposto muito nessa hipótese, ok? Garantir um funcionamento dos efeitos especiais era o trabalho da Vitória Alonso. Ela era presidente dos efeitos especiais. Ela era a general. A culpa é dela. Qualquer problema aqui no canal, de quem é a culpa? Sempre é minha. Quando alguém reclama de alguma capa, de algum spoiler no título, de quem é a culpa? Por mais que não seja eu que faço capa e título, de quem é a culpa? É minha. E eu assumo essa culpa. Tô sempre tentando monitorar o máximo que eu posso. A culpa é dela também. Olha o cargo dela. Se o negócio não tava indo bem, quem tá mais acima iria colocar a culpa nela mesmo, lógico. E se a gente parar pra pensar nas datas, faz sentido, porque, pensa, até 2021, a Vitória Alonso, ela era vice-presidente. Ou seja, tinha alguém acima dela, né? Vice-presidente tem que ter alguém acima. Então, assim, em 2021, ela se torna a presidente da divisão de efeitos especiais e pós-produção. Coincidência ou não, é a partir daí que as coisas começaram a desandar na área. Só que o bagulho ficou mais complicado, que é isso. A Disney soltou uma explicação oficial para essa demissão, quebra de contrato. A Vitória Alonso teria feito um trabalho para outra empresa. Foi Shazam 2, Peter? Ela trabalhou nos efeitos especiais de Shazam 2? Não. Vitória Alonso foi produtora do filme independente Argentina 1985. Bom, se o nome parece familiar é porque Argentina 1985 concorreu, né, no Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano. Bom, esse é um filme dramático sobre um momento difícil da história da Argentina. Terra natal da produtora, inclusive. A Vitória Alonso, ela tava engajada pra caramba nesse projeto, pessoalmente. Ela vestia a camisa pra caramba desse projeto. Não era pela grana, entende? Porque, porra, olha onde é que ela tá. Porra, presidente dos efeitos especiais da Marvel. Agora os advogados da produtora estão atacando a Disney pela demissão. Porque, segundo os advogados, já estava combinado. Vitória Alonso tinha permissão de produzir esse outro trabalho numa boa. Só que foi aquele combinado de boca, né? Nos Estados Unidos, cara, não adianta. Boca. Você pode anotar até num guardanapo. Sério, já aconteceu comigo, inclusive, quando tava nos Estados Unidos, né? Numa reunião, um dos caras lá da reunião, era eu e mais dois. Um cara, a gente tava só anotando. A gente não, ele tava anotando as coisas no guardanapo sobre a reunião. E beleza, morreu. Aí um dia aconteceu desses dois sócios lá se separarem. Aí um falou assim: não, você não tem nada contra mim, basicamente isso. Tenho sim, tem esse guardanapo. E era prova. Então, nos Estados Unidos é muito sério esse tipo de coisa, ok? Mas de boca, não. Tem que ter alguma coisa que comprove, né? Outra questão aí é que o filme Argentina 1985 é independente, mas recebeu uma graninha da Amazon. E a Amazon, com o serviço de streaming dela, é concorrente da Disney. Porra! E ainda, de acordo com os advogados da executiva, da Vitória Alonso, ela estaria sendo silenciada por conta de posicionamentos políticos dela. E aí, pegaram pra Cristo? Quem tá com a razão nessa? Tudo indica que a produtora tem mais coisas pra dizer, então Hollywood está em pé de guerra nesse momento. A questão que fica aqui pra gente, fã da Marvel, é como é que essa bagunça afeta os próximos filmes. Lá em cima, galera, os cachorros grandes vão ter que brigar. Aqui embaixo, a gente quer saber qual é o impacto disso nos filmes. A resposta é grande. A Vitória Alonso, ela é uma engrenagem importante dentro da máquina de filmes que virou o CM, é uma máquina, uma fábrica de filmes. É bem fácil culpar ela pelas tretas de hoje com a galera de efeitos especiais. É mole. O volume de produções aumentou pra caramba e ela não soube lidar. Só que quem passar a ocupar esse cargo agora vai ter que construir relações que a Vitória Alonso levou mais de 15 anos pra fazer. É difícil. Não vai achando que qualquer um que substitui ela vai conseguir resolver. Não. Isso pode afetar tremendamente a qualidade e os custos dos filmes que estão sendo produzidos agora e os que vão vir no futuro. Porque vai ter que ter toda uma trajetória. Tudo que ela conquistou, por mais que você pode falar, não, os efeitos especiais estão uma porcaria, então ela não conquistou tanta coisa. Mesmo assim, ela conquistou algo do tipo barateou os custos e tal. Alguém vai ter que fazer esse trabalho de novo. Kevin Feige em pessoa já soltou a deixa que a Marvel pode reduzir o volume das produções. Tem série que foi anunciada e vai ser adiada agora. Até porque a Marvel agora vai ter que buscar um substituto para Vitória Alonso. Não tem jeito.
Pode ser alguém de fora, mas também pode ser alguém de dentro ali que vai ganhar uma promoção, pode ser. Assim, seja quem for, vai ter um abacaxi pra descascar. Fazer as pazes com a equipe de efeitos especiais, apagar esse incêndio. Você sabe, galera dos efeitos especiais, eu não aguento mais, caramba, eu quero assistir o Goku lá em casa. Eles estavam muito chateados. E a gente também tem que avaliar o risco do efeito dominó. A Vitória Alonso, ela pode colocar a boca no trombone e revelar podres que ninguém quer saber. Sabe disso? Sai lá, aê! Tá me tirando agora? Então agora eu vou falar tudo. Eu vou delatar. Delação premiada. Premiada não, que eu não quero nada, só o que vocês afundam. Em Hollywood, tudo é possível, tudo. Aí, logicamente, mais cabeças vão rolar. Podem rolar com essas delações. Mais atrasos podem acontecer. Projetos inteiros podem ser engavetados. É cedo pra dizer ainda, a verdade é essa. Bom, eu vou continuar acompanhando essa novela porque tem mais capítulos vindo com certeza. Agora, comenta aqui embaixo, porque em cima não dá. Você acha que tem filme demais? Série demais na Marvel saindo ao mesmo tempo? O problema do semi é esse? É volume? É quantidade? Ou só caiu a qualidade dos roteiros ou do CGI mesmo? O que você acha? É produção demais ou falta de talento? Comentem! E toca aqui, se inscreve no canal. Pô, que loucura, né, galera? Agora esse finalzinho, que já tô todo mundo embora, troca ideia com você. Que loucura isso que tá acontecendo com a Marvel, né? Enfim, mas se inscreve aqui, ativa o sininho e eu vou trazer mais informações sobre os bastidores da Marvel, sempre atualizando vocês. Você tem que estar com o sininho ativo. Valeu, galera, até a próxima. Fui!